história, essa gravura do papel e que de repente se tornou uma faca e uma mão segurou essa pessoa. Existe hoje alguém que precisa que Deus segure a mão. Eu queria que você estivesse curvando a sua cabeça, fechando os seus olhos para levantarmos um clamor. O nome dele é Rafael. E eu quero que você clame nesse momento para que ele encontre sentido em Jesus. Talvez ele tenha buscado sentido em outras coisas. E hoje é um dia decisivo e eu quero que você esteja intercedendo. Feche seus olhos, comece um clamor. Comece a clamar para que palavras certeiras estejam na vida dele, pessoas certeiras, uma presença certeira, uma mão que ele não compreende, mas que é o Espírito de Deus mostrando a sua vida tem valor, Rafael. Não é dia de abrir mão dela, Rafael. Eu amo você, Rafael. Você é importante para mim. Comece a levantar um clamor. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos num Deus que não tem limites em paredes, não tem limites em distância, numa presença em todos os lugares. Que o seu Espírito Santo seja presente com Rafael nesse momento. O Senhor sabe aonde ele está, o Senhor sabe a dor do coração dele, sabe da necessidade dele, sabe dos traumas, sabe dos motivos. E nós queremos manifestar através de oração uma intercessão para que o Senhor intervenha, cuide, preserve. Hoje não será o último dia da história dele na terra, a história dele será transformada, a história dele será um novo sentido, Pai, pelo poder da Tua cruz, uma cruz que liberta, uma cruz que transforma, Pai. E que seja a Sua mão a segurar a mão dessa faca, que seja uma mão invisível aos olhos dele, mas que será sentida em seu coração, mostrando que há um caminho, que há um novo caminho. Guie a vida dele para que ele encontre com o Senhor e guie pessoas para acolhê-lo, Pai. Cuida da vida dele, Pai. Preserve a vida dele, para que ele tenha um encontro genuíno e transformador, para que ele entenda que a vida dele só tem sentido na Tua casa, no centro da Tua vontade, Pai. Essa noite não é a última noite da história dele, Pai. Porque essa é a noite que o Senhor entra de vez na história dele. É a noite que o Senhor transforma. É a noite que o Senhor revela uma vida abundante no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Querido, não passe essa noite sem orar novamente por Rafael. E clame. E clame. Queria te convidar a abrir a Bíblia em Josué, capítulo 3. Havia conversado com o pessoal da mídia para colocar no 14, mas vamos no versículo 10. De manhã, agora eu posso falar com todos, foi um momento muito feliz, queridos. Muito obrigado, viu? Por todos que puderam, que oraram. Esse primeiro passo foi muito satisfatório. E no finalzinho do período pela manhã, eu comentei sobre essa sensação e como Deus tem falado comigo no texto de Josué, no momento que Israel viveu, que é relatado no livro de Josué, sobre os ensinos que há na vida de Josué e na vida do povo de Israel. E eu queria compartilhar um pouco porque Jesus, ele tem uma capacidade incrível de nos fazer atravessar situações que não entendemos o porquê e só entendemos quando chegamos do outro lado. Tem uma música que até fala muito sobre a música Caminho no Deserto, Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto. Caminho num lugar árido, caminho num lugar difícil, mas que é de travessia com Jesus. E o povo de Israel também foi desafiado. E eu acredito que nós estamos também, como cura, sendo desafiados a atravessar. Porque pode ter pessoas que pensaram que nesse momento de travessia, de continuidade, a igreja pararia, que a igreja se sentiria, mas olha só que interessante, nós estamos a pleno vapor. A gente teve EBF, já dá ter workshop de dança, tem Cura Campus no final do ano, EBF, EBD está bombando, culto jovem, ruióis, e cada vez mais coisas, a igreja está atravessando, e vai continuar a atravessar, é uma travessia contínua. Deus tem algo novo, Deus tem um próximo passo,
Deus tem algo a revelar nessa continuidade do que nós somos como rei. E é isso que eu quero conversar. Porque a travessia, ela é um processo. Ela requer um passo e depois outro passo. E se eu não perceber essa travessia e não aprender como atravessar, corre-se o risco de ficar no caminho. Nós temos o perigo de nos perder durante a travessia. Então eu queria que nós, lendo a história de Israel, lendo o que Deus mostrou a Israel, fortalecêssemos a nossa vida para que nós venhamos a atravessar para algo novo. Amém? Deu tempo de você abrir em Josué capítulo 3, não deu? Versículo 10. Quem abriu diz um amém aí. Amém. Viu? Diz assim, ó. Só para você entender o contexto, Deus já vinha revelando a Josué sobre a travessia que eles fariam do Rio Jordão para que chegassem à terra prometida. E aí a Bíblia diz, Josué continuou. Nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, heteus, heveus, os povos que estavam na terra de Canaã. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. Repita comigo, na frente de vocês. Na frente de vocês. E agora escolham 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem as águas do Jordão, elas serão cortadas, a saber, as águas que vêm de cima se amontoarão. Vamos parar aqui, mas não fecha a Bíblia, que depois a gente vai continuar a leitura. Então, olha que interessante. O povo de Israel tinha uma promessa. Qual era a promessa? A promessa é que eles herdariam uma terra que mana leite e mel, o lugar aonde Deus os queria. Só que para chegar lá, Deus os libertou do Egito. E no momento de libertação do Egito, Deus usou a vida de Moisés. Deus libertou do Egito, Deus ensinou o povo e Deus fez passar pelo deserto. Mas aprove a Deus querer que no momento de conquistar a terra, seria Josué. E quando Deus vai a Josué, no primeiro capítulo, dar essa missão, essa mensagem, ele já revela, Josué, vocês vão atravessar o Jordão. E aí depois vem o texto famoso, seja forte e corajoso, depois Deus instrui a ficar com a palavra, e agora o povo de Israel vai se preparar para atravessar o Rio Jordão. E aí nós chegamos no texto que nós estamos lendo, e aí você não vai fechar que a gente vai continuar a história. Mas por que eu quero contar isso antes? É porque a travessia era vontade de Deus, não era vontade de Josué, não era vontade de Israel, era vontade de Deus. Primeira coisa, querido, se nós estamos querendo aprender sobre uma travessia, entenda se essa travessia é vontade de Deus. Porque não faz sentido atravessar o rio se Deus não quer você do outro lado do rio. Não faz sentido dar nenhum passo fora da vontade de Deus. Não faz sentido mover um dedo para fora da vontade de Deus. Então a primeira coisa que eu aprendo é que existem travessias que a igreja vai seguir. E existem lugares que muitos vão gritar, atravessem, e a igreja não vai. Existem oportunidades de emprego, escolhas de faculdade, de relacionamento, escolhas sobre o que farei segunda-feira, que as pessoas vão gritar, atravesse. Mas a vontade que temos que escutar é se Deus mandou, atravesse. Ou seja, queridos, não é sobre simplesmente atravessar para o novo, mas é atravessar para o novo que Deus tem para nós. Então, por que muitas vezes as vidas, as escolhas lá na frente geram problemas? Porque você começou uma travessia para um lugar onde Deus não te direcionou, onde Deus não quis que você estivesse. E é por isso que uma das principais coisas que precisa em nossa vida é arrependimento. Arrependimento tem a noção de uma palavra que é um soldado indo num caminho, e ele para, dá meia volta e retorna.
ele sai do caminho que estava. Então, atravessar para o novo é ir para o lugar que Deus tem para nós. Queridos, é interessante, porque nesse processo, e por anos eu conheço a cura, e Milagre até conversou comigo assim, a quem diria o professor do curso de líder? Eu sempre tive um carinho muito grande, e aí quando veio o início do ano, eu soube que tinha as 12 horas de oração, e nas 12 horas de oração foram sonhadas muitas coisas, eu tenho lá escrito, está comigo, estou lendo, a gente está, e isso significa o quê? Isso significa Deus mostrando o novo, Deus mostrando para onde vamos atravessar. Às vezes, queridos, o nosso problema é que achamos que vamos viver de visões humanas, visões de outras pessoas, visões de outros lugares. O que nós vamos viver é a visão de Deus para nós. E quando Deus começa a tocar vários corações de um mesmo lugar, fica claro que isso é visão de Deus para a cura. Quer ver um exemplo? Nossa, o quanto de sonho que tinha da EBD voltar a ficar firme, você não faz ideia. Eu lembro que eu estava com Estela, folheei só, eu folheava aqui, ó, EBD, eu nem fui 1 a 1, EBD, 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 sonho de Deus, que foi manifesto para a igreja, e a igreja começa a sonhar os sonhos de Deus. Então essa travessia não vem de homens, a travessia que Josué entendeu não vem de homens, então ele atravessou. Repara, que é uma direção que gera travessia. Sabe qual é o problema, meus queridos? Às vezes a gente não está orando por direção. Nós não estamos lendo Bíblia por direção. A gente acha que se atravessar é importante, vai no braço, vai na força do braço, vai de qualquer jeito. Quando a Bíblia diz que Israel, versículo 11, você está com a Bíblia aberta, entendeu que o Senhor de toda a terra vai passar o Jordão na frente de vocês. Aí canta aquela música, Deus vai na frente abrindo o caminho. Quem vai na frente? Deus. Olha que interessante, quando você está no lugar de muita neve, você não consegue andar de carro a pé, é necessário uma máquina, um carro específico para tirar a neve, para abrir, para que você passe. Em lugar de muito obstáculo, você não passa de qualquer jeito, algo vai na sua frente. A travessia só acontece se Deus for na frente, queridos. E se Deus não for, nós ficamos. E se Deus parar, nós paramos. E se Deus permanecer, nós permanecemos. Mas quando Deus disser, vão, nós vamos. Essa é a travessia para o novo. Então, nós temos que entender que esse capítulo 3, ele surge de uma visão que Deus deu, vocês vão atravessar. E aí Josué falou assim, então vamos. E o povo de Israel disse, então vamos. E aí chega o momento, então próximo agora, o dia da travessia, chega o momento da ação da travessia, chega o momento de passar do Rio Jordão. Mas havia um pequeno problema. Eu estou falando de atravessar um rio com um povo. Não era uma pessoa com um barquinho. Não era uma família com um barquinho. É um rio com um povo. Se não me engano, atravessam prontos para a guerra 40 mil homens. Eu não anotei, mas se não me engano, são 40 mil homens prontos para a guerra. Fora mulheres e crianças. É um povo inteiro, queridos. Isso não é uma coisa que se faz de um dia para a noite, de qualquer jeito. Deus mandou que o povo se preparasse, que o povo caminhasse, que o povo estivesse num processo para que o dia da travessia chegando, ele estivesse pronto. E como que eu sei que eles caminharam da forma correta? Porque Deus mandou que a Arca da Aliança fosse. E a Bíblia conta que quando foi acontecer a travessia, o rio se abriu. E quando o rio se abriu, os sacerdotes, aqueles que levavam a arca, que simboliza a presença de Deus, foram até o meio. E ali permaneceram, até que todo o povo atravessasse o rio. Ou seja, o que eu aprendo com esse texto, o que eu aprendo com isso que Deus fez? Lê comigo, só para vocês verem, o versículo 17.
A Bíblia conta, do versículo 14 para frente, como foi que eles chegaram num rio que estava transbordando, a água estava vazando nas margens. E aí Deus mandou abrir, o rio se abriu, ao versículo 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Faz um exercício comigo? Pense, atravessando o Rio Paraíba, para que se fique ilustrativo. 120 mil pessoas. Tenta imaginar o tempo que isso levou. E a todo momento, os sacerdotes ali permaneceram. Quem são os sacerdotes? Aqueles que eram responsáveis por carregar a arca, por carregar a presença. Acontece que as coisas mudaram hoje, queridos. A presença de Deus está em todos nós. O véu que separava, já não separa mais. A presença do Espírito está em todos nós. Mas existe uma coisa que não mudou. Ainda é necessário que só demos um passo e continue enquanto houver a presença de Deus. Enquanto houver a presença de Deus, e enquanto houver a presença de Deus, não teremos problemas com a travessia. A minha mente às vezes fica pensando, eu lembro de um filme, que é de Moisés, a animação da água, grandiosa, isso já no Mar Vermelho, aquela água assim gigantesca, de um lado e de um outro, o povo atravessando, e ele olhava a água de um lado, olhava a água do outro, e ele tinha que atravessar, e o povo foi atravessando um a um. E no momento de travessia, você está num lugar vulnerável. Pensa comigo, eu estou falando de 120 mil pessoas. Será que nenhum pensou assim, meu Deus, e se essa água fecha comigo no meio? Meu Deus, o que tem do outro lado? Eu não conheço, é desconhecido. Meu Deus, será que eu aguento? Meu Deus, e se minha família ficar para trás? Não é uma travessia fácil. Não é um momento fácil, não é um passo fácil. Mas se a presença do Senhor estiver durante a travessia, ela vai acontecer perfeitamente como Deus quer, porque Ele está presente. Porque Ele está no controle. Ele controlava as águas, Ele controlava o ritmo de Israel, Ele dava força aos sacerdotes, Ele estava presente. Então toda a travessia, Deus está presente. Todo o processo, Deus está presente. Deus esteve presente com José, enquanto ele foi prisioneiro, enquanto ele esteve em casa de Potifar, enquanto ele foi humilhado, Deus esteve presente. Deus esteve presente no processo de travessia de Davi, enquanto ele era pastor de ovelhas, enquanto ele era o menor dos filhos, enquanto ele vencia gigante, enquanto ele era general e enquanto ele fugia no deserto. Deus é presente. Nós precisamos clamar pela presença de Deus. A presença de Deus em cada ministério que vivemos. A presença de Deus que é nítida e clara quando nós celebramos a EBF, essa vitória do ministério infantil. É a mesma presença do ministério de som, de mídia, de louvor, de jovens, homens, mulheres. É a mesma presença. É a presença de Deus, queridos. Eu acredito que o que transforma é a presença. Pessoas decidem porque existe uma presença. É difícil você falar com alguém, talvez você esteja aqui hoje pensando, por que esse grupo de pessoas dedica o final de semana deles inteiro para semear na vida de crianças e para cultuar Deus? Quando muitas pessoas estão fazendo outras decisões, é porque houve uma mudança por causa de uma presença, por causa de um encontro. Por que Deus levou missionários até o Piauí? Porque Deus queria estar presente, que Deus queria que a presença dele fosse perceptível a pessoas. Por que houve cura? Porque havia presença. E havia pessoas dispostas a pagar o preço da presença de Deus. Sabe quando vai haver transformação no seu trabalho, na sua casa, nessa rua, nesse bairro? Quando houver presença de Deus. E Deus está presente em nós. Você é o sacerdote que Deus levantou nesse tempo. Você é a pessoa que será a presença. Sabe quando a sua casa será ganha para o Senhor? Quando Deus encontrar você de pé, até que a sua família atravesse para o novo. Sabe quando o seu trabalho vai ser transformado? Quando Deus te encontrar todos os dias, até que lá seja transformado.
Sabe quando essa rua vai ser ganha para Jesus? Quando Deus nos encontrar de pé, pagando o preço até que toda ela passe. É uma travessia e faz sentido porque tem a presença de Deus. Mas vale um dia no centro do teu querer do que toda a vida sem jamais te conhecer. Queridos, mais vale uma vida de 100 anos segurando e se mantendo com a arca para que alguém passe e encontre um novo, do que uma vida inteira sem fazer a travessia com Deus. É sobre um preço, queridos. É sobre um preço a ser pago. Existem pessoas que precisam atravessar hoje, e você já atravessou. Então você tem que ir lá, se colocar pela fé, segurar a presença de Deus, para que ela olhe e fale, por que fulano está no meio do rio? E você chama, vamos atravessar. Isso é responsabilidade nossa, porque nós temos a presença. Talvez você esteja até hoje negligenciando o poder que Deus já te deu, que é o poder da presença dele. Ah, mas eu não sei o que falar, eu não sei como me comportar. Primeiro, já vai ter várias coisas da EBD para te ensinar, o detalhe, a técnica. Mas é necessário a presença do Senhor Jesus na sua vida. Israel atravessou porque houve a presença, porque o povo quis a presença, o povo clamou pela presença. E você, querido, está disposto a pagar o preço? Obrigado. Pela presença de Deus? Para que haja tanto da presença de Deus para que transborde? Para que, assim como Josué viveu, e a Bíblia conta que no final do ministério de Josué, o povo de Israel seguiu a Deus durante o ministério de Josué, porque houve presença, houve obediência. Deus tem falado muito no meu coração, e é interessante que a gente vai conversando, e aí eu vou conversando e perguntando, as pessoas vão respondendo, falando, opa, Deus vai confirmando. E aí Deus tem falado muito. Eu lembro que eu estava sentado lá atrás com o Felipe pregando, uma quinta-feira aqui. Por sinal, quem não veio quinta, perdeu. Assiste no YouTube que tem parte 2 quinta que vem. Do quê? Assiste no YouTube para você saber. E aí Felipe estava pregando e ele comentou sobre o texto de Lucas 15, sobre a mulher e a dracma perdida. Que quando ela percebeu que não tinha dracma, ela também percebeu que a casa estava uma bagunça. Então ela percebeu que tinha coisas na casa que tinha que arrumar. E aí ele encontrou a dracma. É interessante que nesse texto de Lucas 15, querido, quando você vai olhar a próxima história, que é a história de um pastor de 100 ovelhas, e uma se perde, 99 estavam lá. E para o pastor sair para buscar a que se perdeu, foi necessário que 99 estivessem juntas. Se 99 estivessem bagunçadas, esse homem ia buscar um, e mais 10 iam sair, mas elas estavam juntas. E aí depois, a parábola que é contada é de um filho mais novo que se afasta, e de um filho mais velho que esteve presente, mas estava com o coração distante. São 3 histórias. Queridos, esse ano acaba sendo um ano de 2 desafios para nós. O primeiro grande desafio é, o que da nossa casa tem que ser colocado no lugar? Qual o ministério que devemos organizar, viver, impulsionar? O que nós temos que organizar? O que nós temos que melhorar para estar unidos? Talvez seja acordar mais cedo para tomar o café. Ah, mas é cedo, eu sei, mas o café é muito bom, queridos. E não é bom por causa do café, é porque a gente está junto. Não é sobre o café, querido. É sobre o que há no café, na mesa do café. Ah, mas é muito cedo. Queridos, 30 minutos para a unidade, para estar unido, é pouco. Se o café fosse 5 da manhã, a gente tinha que querer estar junto, porque o melhor é estar junto. Queridos, existe uma pessoa que está lá fora e que nós temos que gastar energia. Então nós temos que estar juntos como 99. Mas também existe a necessidade de ir, e nós vamos ter o Cura Campus que mostra que nós vamos. Mas existe a necessidade de ser enquanto estamos aqui. Porque senão o filho mais velho fica com inveja quando for buscar o mais novo. Está vendo como é que Deus ensina? Como a necessidade de nos organizarmos para que estejamos juntos e empoderados para atravessar. Porque a travessia é necessária.
Então temos que fortalecer isso. E isso é fortalecido com presença. Vamos ler o que acontece, queridos, na continuidade do texto. Porque o povo de Israel começa a atravessar. Vamos dizer, 120 mil pessoas atravessando. E estão lá, ó, os que têm a presença estão firmes. Só que Deus, no capítulo 4, Ele deu uma outra missão, um outro grupo. Falou assim: Josué, escolha outros 12 pessoas, um de cada tribo, para que eles peguem pedras no leito do rio e levem essas pedras para o outro lado do rio. Capítulo 4. Você pode acompanhar a partir do versículo 5. E esses que vão pegar as pedras, eles vão pegar as pedras e levar para o outro lado do rio. Versículo 6 do capítulo 4. Para que isso seja um sinal entre vocês. E no futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam essas pedras para vocês? Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. E quando a arca passou, repara, a presença de Deus vai sempre na frente e junto. As águas do Jordão foram cortadas. E essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Então, quando esse povo todo passou, em Gilgal, que é um lugar muito importante, que muitas coisas aconteceram. Como, por exemplo, a unção do rei Saul. Então, muitas coisas aconteceram nesse lugar, Gilgal. E nesse lugar, 12 pedras foram colocadas e construídas. Para quê? Um memorial. Como assim? Se o povo de Israel passasse 30 anos depois no rio, pensa, os filhos passando. Então imagina aquele jovem de 30 anos que atravessou o rio, agora é um idoso de 60, com os filhos, juntos, passando. E aí eles estão na margem do rio Jordão. E aí eles veem pedras e o mais velho que passou no rio se emociona. E aí os filhos veem a emoção do pai e falam: pai, o que houve? Ah, meu filho, essas pedras aqui, ó. Essas pedras aqui me lembram algo muito bom, me lembram uma travessia. Mas pai, o que significam essas pedras para você? E o filho olha para o pai e fala, o pai olha para os filhos e fala: filhos, significa que eu atravessei. Significa que quando eu precisei, Deus abriu o rio. Significa que quando for necessário se mover, Deus nos moveu. Mas Deus esteve presente na travessia. Que quando eu tive medo, quando eu olhei para trás, eu olhei para a água, eu tive medo do novo. Eu vi as pessoas que tinham a presença e eu continuei. E hoje eu estou do outro lado, meu filho. Hoje eu posso atravessar um novo rio. As experiências que vivemos com Deus são para que passamos por novas travessias. Quem esteve aqui de manhã e prestou atenção, mas quem não teve, eu vou lembrar, teve um momento que a pastora Josileia, que foi a pastora que pregou, tia e pastora de Estela na época da Gileade, ela falou assim: querido, você vai ter que conviver com duas coisas, as coisas novas que virão e um legado que veio antes. Porque o legado que veio antes são como pontes que ao olhar eu sei, eu posso atravessar. Por quê? Porque Deus já atravessou o povo uma vez. Eu já vi Deus mover montanhas. Deus já abriu o mar vermelho, Ele vai abrir o rio. Deus sustentou essa igreja por 12 anos. E vai sustentar até que Ele volte. Por que sabemos disso? Porque Ele sustentou quando era pequenininha, as crianças estavam no colchão. Ele sustentou quando eu nem sabia sobre ela. Ele sustentava essa igreja antes mesmo das pastoras saberem, porque essa não é uma visão de homens. E nós sabemos que a travessia é feita quando a visão vem de Deus. E se a travessia foi feita, será continuada. Se no deserto foi com Moisés, se no rio em Canaã foi com Josué, se foi com o profeta Elias e Eliseu, repara, não é sobre os homens que estavam à frente, mas é a presença que esteve dentro do povo. Nunca foi sobre homens atravessando, era sobre Deus. E quando o povo olhar aquele memorial e os filhos perguntarem o que essas pedras significam, e quando os novos que virão
Aqueles que vão aceitar Jesus por causa da travessia, aqueles que vão ter a vida transformada, olharem, mas pastor, pastora, irmão, o que significa isso aqui? O que significa isso aqui? O que significa isso aqui? E você vai apontar isso, queridos, essas fotos são um registro das travessias que foram feitas. E nós vamos para a próxima, e vamos para a próxima, e vamos para a próxima. Nós não paramos. Nós vamos atravessar, como diz Hebreus, até que encontremos o descanso do Senhor. E enquanto isso, a perseguição não parou a igreja. Vamos avançar, vamos continuar. Queridos, preste atenção. Quando a Bíblia diz que as muralhas do inferno, as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja, cuidado. Às vezes você está pensando que quem tem a porta é a igreja, e o inferno está tentando tombar. É o contrário. É a igreja que está avançando. E o portão do inferno não pode prevalecer. É a igreja que está atravessando. E o inferno não pode fazer nada contra. Por quê? Porque existe a presença do Senhor da terra, do dono de todas as coisas. A travessia não é por nossa força, não é pela força do braço, é pelo poder do Espírito Santo, querido. Não é por homens. Não será por pastor Rodrigo. Não será por pastora Érica ou pastora Marta, mas será por Jesus, através de nós. Essa é a travessia. Essa é a travessia. Abra aí o versículo 21. Você não fechou, que eu sei que você está empolgado comigo. Versículo 21, capítulo 4. E Josué disse aos filhos de Israel: e quando no futuro os filhos perguntarem aos pais o que significam essas pedras, expliquem aos filhos de vocês, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor, o seu Deus, olha quem fez, o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam ao Senhor, seu Deus, todos os dias. Queridos, o que nós vamos atravessar não é sobre nós. A história da Bíblia não é sobre nós. Apesar dos livros terem nomes dos profetas e reis, muitas vezes líderes, Josué, Samuel, não é sobre homens tão somente. A história é sobre uma travessia. E a travessia não é rio, a travessia não é fornalha, a travessia não é leão. A travessia é a vida que tínhamos sem Jesus. A travessia era o lugar que tínhamos antes de encontrar com Jesus. Lugar de deserto. Lugar onde não havia sentido. E Jesus pegou na sua mão e começou a fazer uma travessia com você. E a sua travessia é vencer o pecado, é vencer o desejo, é vencer as dificuldades e é permanecer. E a vitória dessa travessia para o novo é na presença do Senhor. E os homens e mulheres que Deus coloca na sua vida é para que Ele continue presente nessa travessia. Para que você possa mostrar a pessoas e as pessoas falem: mas Rodrigo, o que está acontecendo na sua vida? Uma travessia. Pelo poder e operação da mão do Senhor. E assim a terra saberá o poder que Deus tem. Mas para que nós não venhamos a esquecer, Deus faz um memorial. Queria que você ficasse de pé, querido. Queria chamar o ministério de louvor. Talvez sabendo que havia a possibilidade, queridos, de esquecer, de se esquecer de atravessar, de se esquecer da presença, de se esquecer que Jesus morreu na cruz por nós. Jesus nos entregou um memorial. Um memorial dos rios que se abriram, mas não era sobre águas que ali se abriam. O que se abriu foi uma porta para que você tivesse eternidade. Nós vamos viver um momento, queridos, que eu preciso confessar que é muito importante para mim. Eu acho que a minha ficha só caiu para o novo que eu estava vivendo, quando a pastora Marta falou domingo passado assim, ó: pastor, vai ser a sua primeira ceia. Eu parei, A ceia é um memorial, queridos. A ceia é o memorial da travessia que Deus fez na sua vida. Queria convidar o diácono Edson, diaconisa Benedita, tá?
Está aqui, irmã Benedita. Precisou sair? Diácono Leandro pode dar um suporte. Ela chegando, ela também participa.